Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Então, todos vocês que nos assistem aí pela Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, chamem todos os amigos que a conversa de hoje é um tanto polêmica, gera discussões, gera opiniões conflitantes, mas que eu acho que com a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje vai esclarecer muito e vai nos alertar muito para o nosso papel. Hoje nós vamos falar sobre política, sobre sociedade, sobre democracia, sobre a nossa vida em sociedade, em grupo, né? Então convido todos a vocês a participarem conosco desse bate-papo, interagindo. Nossa amiga Fernanda Lima já está aí no chat, podem mandar perguntas, os comentários, tirarem as dúvidas de vocês, para que a gente possa ter uma conversa cada vez mais interativa, né? E que a opinião de vocês possa nos ajudar a chegar num denominador comum ou não, né? É muito relativo. Então, para a gente conversar hoje, nós temos o nosso convidado, Janduí Carneiro, que além de espírita, desde muito cedo, né, Janduí? Se tornou deputado estadual e está à frente da política, né, na sociedade, e nos vai trazer esse viés do espírita e da política. Muita gente diz que isso não combina, que espírita é uma coisa, que política é outra, mas hoje a gente vai saber direitinho. Janduí, seja bem-vindo ao nosso programa, agradecendo a sua presença. Boa tarde, eu que agradeço, é motivo de júbilo, de alegria, de felicidade estar aqui participando deste programa de conceituada audiência através da web, net. Então isso para nós é motivo de satisfação. Por tal motivo aceitei o convite com o maior prazer e satisfação. Que maravilha. Então, para a gente começar, a gente ter um entendimento disso, a doutrina nos diz que a gente sempre progride, não há uma regressão, no máximo a gente dá uma paradinha, mas existe a lei de progresso que vai sempre nos fazer evoluir, né, adquirir novas virtudes, né, finalizar defeitos, né, e sempre progredindo, né. O grande aliado desse progresso é a nossa vida em sociedade, porque a própria doutrina diz que se nós estivéssemos sozinhos no mundo, nós não conseguiríamos exercitar as coisas que precisamos para progredir, exercitar o perdão, o amor, a fraternidade, a caridade. Então, se a nossa vida em sociedade está atrelada ao progresso nosso espiritual, será que essa vida em sociedade, esse processo, esse contexto de evolução, já é política? Olha, veja bem. Primeiro que nós somos dotados do livre-arbítrio, a liberdade de escolha daquilo que nós queremos para nós. Quando nós estamos vestidos ainda com a veste carnal, nós somos dotados de livre-arbítrio. E também os espíritos, aqueles que já deixaram a veste carnal, chamam os desencarnados, porque deixaram o corpo físico, invólucro, material, grosseiro, transitório e passageiro, que é instrumento para a evolução do espírito, eles continuam com a sua individualidade e também dotados do livre-arbítrio. Portanto, podem até estacionar, mas não vão retrogradar. Sempre a tendência é progredir. Por isso que o próprio Cristo diz: nenhuma das ovelhas do seu rebanho, elas não se perderiam, porque todos nós temos que avançar, temos que progredir pela lei do progresso. Então, o questionamento que você faz é essa convivência do político com a sociedade, não é isso? Se esse progresso, se essa vida em sociedade já não é uma forma de política, porque a gente tem que diferenciar a política, né, de uma política partidária. A política é uma filosofia social, né? Justamente. Então, o que acontece? A política, para mim, eu entendo como sendo a arte de você poder avançar semeando o bem, o amor, a caridade, tendo os projetos edificantes para transformar as vidas das criaturas. Você contribuir
com sugestões edificantes através de requerimentos, de projetos de leis, de propostas edificantes, e por isso que no nosso mandato, assim que fui eleito como deputado estadual, eu apresentei de pronto o gabinete itinerante, o gabinete participativo, em que o povo opina sobre o nosso mandato. Nosso site é o www.janduícarneiro.com.br. Então as pessoas podem opinar através de requerimentos, de propostas edificantes, propostas de projetos de leis, de requerimentos indicativos, ou dos próprios requerimentos, que o requerimento indicativo é direcionado ao Poder Executivo com sugestões do próprio parlamentar daquilo que não pode ser de iniciativa do parlamentar, porque teria vício de iniciativa. Então você propõe ao Executivo que ele encaminhe uma mensagem através de projeto de lei ao Poder Legislativo, e quando chega no Poder Legislativo, depois de iniciado o processo legislativo, você pode alterar a mensagem do governo através de projeto de lei. Então, nós sabemos que o eremita no deserto, ele não avança, ele não progride, porque ele não está em contato com as outras criaturas. E esse contato com as outras criaturas nos dá a oportunidade de convivermos uns com os outros, sendo severos para conosco, que é o combate às nossas imperfeições, e buscarmos a tolerância e a indulgência para com as fraquezas de cada um, para com as fraquezas alheias. Isso está até na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e os benfeitores amigos responderam: benevolência para com todos, que é sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos, que só depende de nós sermos bons. A indulgência para com as fraquezas alheias, que é justamente a tolerância, para que Deus também tenha indulgência para com as nossas fraquezas. Nós devemos ter essa devida tolerância e indulgência para com as fraquezas alheias. A indulgência jamais ver os defeitos alheios, ou se os ver, evita falar deles ou divulgá-los. E o perdão das ofensas, que para que nós sejamos perdoados, nós temos que ter também a compreensão das imperfeições de cada um e perdoarmos aos nossos irmãos de caminhada, para que Deus também tenha indulgência e nos perdoe dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos equívocos e de injustiças que venhamos a cometer ou que tenhamos cometido no passado. Então tudo nesse contato com as criaturas, a política é a arte de fazer o bem, e você coletivamente você estará progredindo, porque você estará ajudando, você estará tendo a oportunidade de fazer o bem, o amor e a caridade, de amparar, de socorrer e de servir aos seus irmãos de caminhada. Janduí, a gente sabe que o progresso cabe a cada um também, né? Cada um imprime o seu ritmo de evolução, né? Ao passo que faz as abnegações, que abraça as causas que deve abraçar. Mas o político, como um ser social, como uma pessoa, como você acabou de falar, que pensa no bem da coletividade, qual é a responsabilidade que ele pode vir a ter sobre essa evolução espiritual do ser humano? A responsabilidade do político na evolução do ser humano. Mais uma vez nós vamos repetir, porque estava até entrelaçada essa pergunta com a anterior. Você, através da política, você vai ter a oportunidade de conviver com as criaturas com diversidade de caracteres, com diversidade de personalidade de cada um. Você vai procurar fazer a sua parte no contexto da vida, procurando agir de uma maneira correta, com seriedade, com ética e com decência na política. Então você estará contribuindo com os seus gestos, com as suas ações, com os seus projetos de leis, e isso as criaturas vão observando o seu comportamento, a sua maneira de proceder e agir no meio. Então eu vejo para mim como uma tarefa extraordinária, uma missão nobre, eu estar na atividade política, porque eu posso contribuir
como tem um conhecimento da doutrina moral evangélica cristã, que é a doutrina que Jesus nos trouxe, desenvolvida de forma clara, precisa e objetiva pela doutrina espírita, a doutrina espírita, ela vem levantar o véu de tudo aquilo que foi deixado de maneira proposital pelo Mestre Jesus, porque as criaturas daquela época não tinham condições de abarcar na sua totalidade aquilo que o Mestre tivesse de levantar esse véu naquele momento. Por isso que ele falava por parábolas, e falava por parábolas dizendo que muitos não tinham condições de compreender aquilo que ele transmitia. Então, chega a doutrina consoladora, doutrina espírita, que vem mostrar o que estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos, por que as causas das dores, dos sofrimentos, das torturas morais, das angústias, da infelicidade, dos sofrimentos. Enfim, mostra as causas dos nossos sofrimentos. Então, nós, tendo a oportunidade de conviver com outros colegas na atividade política, por exemplo, na Assembleia Legislativa, você não pode ali estar querendo dar reprimenda nos colegas. Você tem que fazer a sua parte e procurar dar o seu exemplo de uma pessoa que trabalha com decência, que está procurando ser um cristão, que nós devemos procurar ser cristão em todos os lugares das nossas vidas. E na atividade política, você não pode mudar o seu comportamento, o comportamento, nós como cristãos, tem que ser em todo lugar, independente de estar na política ou não. Pelo contrário, você tem que, na atividade política, não procurar mudar o seu comportamento antes do seu ingresso na política. Pelo contrário, você tem que reforçar com coragem, perseverança e vontade firme para ser aquele que era antes de entrar na política. E ao entrar, você continue dando os bons exemplos de um bom caráter, de um bom comportamento e de decência nessa atividade, sob pena de responder, porque a tarefa naturalmente, a atividade política é uma missão. Você tem uma tarefa, tendo a oportunidade ali de ser provado para não sucumbir, para não falir naquela provação que você está passando. Então, por exemplo, eu fui considerado por 2 anos consecutivos dentre os deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa. Apresentei mais de 80 projetos de leis, inúmeras matérias, como para diminuir, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, a violência nas escolas, ou seja, pessoas portando arma de fogo ao entrar nas escolas, e também armas brancas. Nós instituímos o projeto de lei dos detectores de metais nas escolas. Esperamos que o Ministério Público proceda e venha a cumprir a sua parte, recomendando para que o Poder Executivo cumpra, porque até agora não vem cumprindo os detectores de metais, e ocorreram recentemente alguns crimes nas escolas em face justamente do não cumprimento da lei. São inúmeras as leis que lamentavelmente estão sendo descumpridas no nosso Estado. Às vezes eu fico assim perplexo e penso que nós aqui na Paraíba não estamos no Estado democrático de direito, por conta da desobediência às ordens judiciais, o descumprimento das ordens judiciais, o desrespeito às leis. Ou seja, um governante que só cumpre as leis que lhe deseja, que lhe agrada cumprir, não é um caminho correto. Lei é para ser cumprida, e isso infelizmente vem ocorrendo aqui no estado da Paraíba. Então, nós apresentamos mais de 80 projetos de leis, e foi instalado e é instalado lá. Estamos em contato com os profissionais da imprensa, que ao final de cada ano eles julgam, decidem, deliberam acerca do comportamento dos políticos lá na Assembleia Legislativa. E por 2 anos consecutivos eu fui considerado dentre os mais atuantes. No primeiro ano, em projeto de leis, fiquei em 6º lugar dos 36, em 2011. Em 2012, fiquei em 2ª colocação, como o que mais apresentou, o segundo que mais apresentou projetos de leis. E em 2013, nós repetimos também, tendo sido considerado um
dos mais atuantes. Então, 2 anos seguidos, 2012 e 2013, nós fomos homenageados pela revista A Tribuna com o reconhecimento dos profissionais da imprensa que atuam no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Paraíba, quando fomos homenageados pelo um trabalho que eles consideram de grande valia na Assembleia Legislativa, em termos de projetos, em termos de audiências públicas, em termos de sessões especiais, enfim, de requerimentos. As nossas ações na Assembleia Legislativa fomos julgados como dentre os mais atuantes. Em termos de doutrina, muitas pessoas acusam a doutrina de se preocupar muito, se voltar muito para a vida futura, né? E não se preocupar em se envolver no progresso e na evolução da sociedade em que vive, em que existe. Então, você concorda com essa opinião? Que realmente os espíritas se envolvem um pouco na doutrina, se preocupam mais com as suas questões de evolução ali, mais em pequeno modo, e esquecem de se envolver e participar da vida em sociedade de uma forma mais abrangente? Olha, eu entendo que onde nós estivermos, ou seja, a doutrina, a gente mostra isso claramente na parábola do bom samaritano. Aquele que era considerado herético foi aquele que deu o exemplo de amor ao próximo, a ação na caridade, porque o que nos salva são as ações no bem, é a prática do bem, do amor e da caridade. Então, na parábola do bom samaritano, mostra claramente que o ortodoxo, o sacerdote, não socorreu o irmão caído que os ladrões deixaram no semi-morto. Logo em seguida, levitas da família de religiosos, também tendo visto aquele homem que os ladrões deixaram semi-morto, também não estenderam a mão para ele. E o samaritano foi aquele que deu o exemplo de amor ao próximo, estendeu a mão, socorreu o irmão caído, levou uma hospedaria, tomou conta dele e disse: tudo que gastados a mais eu vos restituirei em minha volta. E no final deste ensinamento, na estalagem, na hospedaria, no final deste ensinamento, a parábola que Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo daquela época, mostra Jesus qual dos três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões. O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele, e depois de fazer o mesmo. Então, o que nós devemos fazer na atividade espírita? Você mesmo, sendo espírita, eu consigo conciliar nas minhas atividades, da minha profissão, na minha atividade como político e as minhas atividades na Federação Espírita Paraibana. E ainda encontro tempo suficiente, ainda não com tanta intensidade, mas ainda recebo convites e tenho feito palestras aqui na Federação, no nosso lar, em Bahia, no Sertão, enfim, os centros aqui da capital. Agora recentemente fiz lá no Lar de Jesus, e assim sempre tenho procurado conciliar essas atividades políticas com as atividades espírita. Então você, como espírita, onde você estiver, na profissão que você estiver, você busca ser um verdadeiro cristão, busca ser um verdadeiro espírita. Porque ser um verdadeiro espírita é procurar seguir aquela regra que está lá, um homem de bem, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As características de um homem de bem ali são características de uma criatura cristã. Então você tem que, no dia a dia, onde você estiver, na Federação Espírita, no culto evangélico, na Igreja Católica e sobretudo fora delas, é no dia a dia que você dá o exemplo como espírita e como cristão. Mas muito se fala que os espíritas ocupam muito o cargo de assessoria. Existem muitos espíritas assessores por aí. Mas o que se questiona é que muitas vezes os espíritas almejam essa mudança na sociedade, por melhorias, têm essa consciência de que se é preciso avançar em leis, em normas, em procedimentos que melhorem essa convivência de forma a realmente ajudar no nosso progresso. Mas o que se questiona é por que muitos espíritas ainda não se envolvem, ainda acham que não precisam estar envolvidos na vida social, nas políticas da sociedade.
Bom, as políticas públicas eu entendo como um avanço. É você contribuir justamente nas políticas públicas, no campo da educação, no campo da saúde, no campo habitacional, enfim, diversas são as formas de políticas públicas que você pode desempenhar. Então eu entendo que na doutrina espírita existem pessoas extremamente qualificadas, que podem ser úteis, que podem ser aproveitadas, que podem ajudar e contribuir nesse processo de mudança, de aperfeiçoamento que nós já estamos constatando no orbe terrestre. Vamos analisar uma situação. Nós sabemos que o planeta Terra está passando por uma regeneração, por uma transformação, e nós vamos observar mais adiante os primeiros relâmpagos dessa transformação, os primeiros sintomas de mudanças. E nós compreendemos que essas crianças que já estão chegando agora no planeta Terra, elas vêm dar a sua colaboração, a sua contribuição, já são espíritos mais avançados, tanto no campo intelectual como no campo moral, que virão para contribuir com as mudanças no campo das artes, das ciências, no campo da política, enfim, virão contribuir para que tenhamos uma humanidade mais justa, mais solidária, mais fraterna, em que nós possamos seguir aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou. Conhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Então, nós temos que procurar dar esse exemplo de amor a cada dia onde nós estivermos. E o espírita tem que contribuir. Eu vejo assim, como uma coisa que eu vejo a participação evangélica e católica muito maior do que os espíritas na atividade política. Por exemplo, eu praticamente não vi até hoje propostas edificantes de espíritas para o nosso mandato. Eles poderiam contribuir com propostas, com sugestões edificantes. E eu não tenho acompanhado a participação dos nossos irmãos nessas atividades. Eu vejo uma participação maior de católicos, de evangélicos, eu vejo até uma participação maior deles, inclusive na questão do voto, na conscientização deles no processo eleitoral e político. Ou seja, se você é espírita, católico, budista, protestante, espírita, onde você estiver, na hora do voto você exerce a cidadania. O direito de votar é um direito sagrado do cidadão. E você contribui, de uma certa forma, para eleger pessoas ali que vão representá-los. Vão representá-los na Câmara Federal, vão representá-los na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, e ainda mais uma tarefa também de eleger os chefes do Poder Executivo. A nível federal, presidente da República, estadual, governador do Estado, e a nível municipal, os prefeitos. Eu entendo como uma responsabilidade muito grande e vejo ainda muito discreta a participação dos espíritas na política, quando eu entendo que, por conhecerem ainda mais, além do conhecimento da doutrina moral cristã, a doutrina que Jesus nos trouxe, a doutrina evangélica, moral evangélica, eles ainda têm, além disso, essa doutrina consoladora e bendita, porque feliz daqueles que a conhecem e que tiram proveitos salutares dos ensinamentos que os benfeitores nos trouxeram. Ou seja, mensageiros divinos que, em nome de Deus, vieram trazer esta doutrina que foi codificada pelo Hippolyte Léon Denisard Rivail, o que teve o pseudônimo de Allan Kardec. Então, vejo, para mim, eu entendo dessa forma, que a responsabilidade ainda é maior do político espírita, daquele que exerce as atividades sendo espírita, porque nós temos, eu entendo, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então eu entendo que a responsabilidade ainda é maior do espírita que está na Assembleia Legislativa e também de todos os espíritas no processo político. Por isso que eu acho ainda muito apática a participação dos espíritas. Eles deveriam se engajar mais, se empenhar mais com propostas edificantes, e inclusive a responsabilidade que terão, porque eles têm uma responsabilidade maior no processo de escolha, justamente pelo conhecimento que têm, de conhecer a doutrina, muitos que ainda não a conhecem.
Muito se questiona que às vezes assim, as pessoas insatisfeitas com os políticos, com a política de uma forma geral, dizem assim, a gente não tem mais opção, os políticos são sempre os mesmos, coisas não se renovam. Mas nós também não nos engajamos, não nos colocamos à disposição das pessoas que querem uma opção nova, que traga novas ideias, novas propostas. Então acho que falta isso, nosso engajamento, nossa participação na política, né? Justamente. Agora o porquê do discreto? O discreto não é apenas dos espíritas. O discreto também chega nos católicos, nos nossos irmãos protestantes e irmãos que professam outras crenças. Esse discreto, eu vou transmitir aqui a vocês, por que geralmente dá-se. Isso é em face dos compromissos assumidos durante o período eleitoral. Eles prometem propostas mirabolantes, propostas utópicas, propostas que não têm condições de cumprir, mas prometem com o intuito meramente de tentar enganar, ludibriar e de uma maneira demagógica lançam propostas que não têm condições de cumprir. Ou seja, eu conheço um governador que lançou uma proposta no período pré-eleitoral dizendo que construiria 223 maternidades num determinado estado. Nós sabemos que não se tem condições de cumprir uma proposta dessa natureza em um mandato. Então eu entendo que o melhor é não prometer. Não prometer. E o que eu procuro fazer é justamente isso. Eu procuro trabalhar ou seja, ter recebido o reconhecimento desse trabalho. Nós apresentamos diversas propostas. Nós apresentamos, inclusive, agora há pouco, antes do começo do programa, nós mostrávamos aqui, conversando com o companheiro Neto, mostrando a participação nossa. Já realizamos sessão especial em defesa da vida. Inclusive, temos um projeto de lei estadual em defesa da vida. Isso, nós o que é que fazemos? Convidamos nas sessões especiais pessoas para palestrarem, para mostrarem a necessidade de não se cometer atentados à vida, que a vida é o bem maior que nós possuímos. E só à natureza pertence o direito da vida. Não cabe a nós buscarmos destruí-la. E muitos buscam, por exemplo, a questão da eutanásia, a questão dos homicídios a cada dia, uns irmãos procurando destruir os outros, a questão do aborto. Agora mesmo, os católicos, os evangélicos, está havendo uma campanha e os espíritas estão... Uma campanha de uma união. Uma união, ou seja, justamente uma campanha que não tem cor religiosa, ela se sobrepõe a isso. Acima de tudo está a defesa da vida. E isso é muito nobre. E nós, lá na Assembleia Legislativa, nós buscamos colaborar nesse sentido. Nós temos um ótimo relacionamento com o Dualdo Pagotto, com o pastor Estevão, com os pastores evangélicos. Nós atendemos a todos porque a doutrina de Jesus é o amor. A pedra angular da doutrina de Jesus está no amor. E nós devemos semear o amor para com todos os irmãos, independente da crença que eles professem. A campanha, aproveitando o gancho, a campanha em defesa da vida, né? 18 a 24 de maio, né? Diga não ao aborto. E é uma parceria da Arquidiocese da Paraíba, Federação Espírita Paraibana e Primeira Igreja Batista, nessa campanha para convencer as pessoas, né? Dizer não ao aborto. Então, eu acho que isso aí também já é um ato político dos espíritas, junto com os católicos, com os evangélicos, procurando construir um conceito na sociedade que, com certeza, ajuda o nosso progresso. A gente já teve aqui entrevistas falando sobre a eutanásia, a gente já teve entrevistas falando sobre o aborto e da importância da gente sempre dizer sim à vida, né? Também o suicídio, que também já teve a gente também tem que divulgar e continuamos divulgando, mostrando o prejuízo causado para aqueles que buscam abreviar as suas vidas. Morre o corpo e permanece vivo o espírito, sendo que aí virão as consequências do ato danoso, do ato de ter prejudicado o seu corpo físico, atentando contra a sua própria vida. Ou seja, extingue-se a vida material, mas não se extingue a vida espiritual. E, consequentemente,
as moléculas do corpo físico ficam ainda agregadas aos átomos do perispírito, do corpo do espírito, e aí geralmente os nossos irmãos que partem para o mundo espiritual se suicidando, eles sofrem bastante. Eu me preocupo muito quando vejo ter um conhecimento que qualquer irmão nosso, ele tira a sua própria vida, porque ele busca em extirpar a vida como se fosse por fim a vida total, ou seja, achando que não existiria uma vida além do corpo. E aí vão se deparar justamente com uma situação totalmente diferente daquela que ele pensava, achando que destruindo o corpo destruiria tudo. E vão constatar algo muito diferente, que o espírito continua com a sua individualidade, mesmo com a morte do corpo físico. Então, amigos, vocês que apoiam a ideia, querem participar dessa campanha, a campanha está começando hoje, vai até dia 24. Quem quiser saber maiores informações, onde vai estar acontecendo toda a programação dessa campanha, pode entrar no site da Federação Espírita Paraibana, que é www.fepb.org.br, e lá a gente vai ter todas as informações, os locais, os horários que vão estar acontecendo, os eventos relacionados a essa campanha. Então, vale muito a pena a gente participar e apoiar, né? Então, voltando à nossa conversa, Janduí, ano passado, a gente está completando mais ou menos um ano, que começou um movimento das manifestações. O povo começou a ir à rua, começou a dizer que não aguentava mais a injustiça, a miséria, a corrupção, a falta de saúde, de educação. Então, um movimento muito legítimo do povo que resolveu dar voz à sua indignação, que já vinha de muito tempo. Mas o movimento perdeu muita força por causa do vandalismo, dos problemas das pessoas que entraram no movimento, né, muitas vezes a gente acha até que para desmerecer esse movimento. Então, o que a gente pode dizer de um espírita? Que eu acho que, como a gente acabou de falar, tem que participar dos movimentos sociais, tem que ir para as ruas também, tem que falar, tem que dar voz, mas de que forma nós podemos contribuir para que essa manifestação, que essa voz seja ouvida de forma correta? Com decência. No momento que você passa a depredar o patrimônio público, que você começa a destruir lojas comerciais, que você busca a realizar os saques, você já está partindo de uma manifestação que seria legítima no momento que você adentra numa luta, numa causa justa, num movimento social, clamando por mudanças, por transformação no nosso país, buscando realmente uma mudança nas práticas políticas. Isso você estará contribuindo com ideias, com sugestões, utilizando justamente os movimentos sociais para uma transformação moral no campo da política. Agora, no momento que dessa forma é legítimo, no momento que você parte para as depredações, para a destruição do patrimônio público, que você marcha para estar atentando contra a vida das pessoas, os saques, buscando também destruir lojas comerciais ou patrimônio público, você está deixando de estar realizando algo legítimo, legal, algo realmente que gera no intuito de busca por mudanças nas práticas políticas, para estar cometendo um crime. Aí você já passa a ser, possivelmente, estar no futuro respondendo a processos, porque você desviou o norte da manifestação. A manifestação, eu entendo que ela deve ser pacífica. Ela deva buscar realmente os direitos que o cidadão está pleiteando. Se é uma greve porque você está querendo um plano de carreira, remuneração, se é uma greve no combate à corrupção, se você está no movimento grevista por melhores salários, uma justificativa para que você venha a depredar o patrimônio público. Você agindo dessa forma, você não está colaborando para uma verdadeira democracia no país.
só estará colaborando se você participar dos movimentos sociais com ética, com decência e com seriedade. E ética, decência e seriedade nos movimentos sociais é você respeitar o direito de ir e vir das pessoas e buscar também respeitar o seu irmão de caminhada, o amor ao próximo também nessas caminhadas. E aí, com certeza, você respeitando o seu semelhante, você não vai partir para homicídios, você não vai saber até onde vai, porque o limite do seu direito vai até justamente quando começa o direito do outro. Então você tem que saber esse respeito ao próximo, o respeito também às autoridades. Então você não pode partir para confrontos com aqueles que zelam pela ordem pública, com a polícia, partir para empate de jogar pedras, de se armar para confronto com a polícia, quanto jogarem inclusive bombas em policiais, e também até pessoas chegaram a falecer por conta daqueles rojões, as bombas, fogos de artifício causando mortes. Tudo isso eu entendo que deixa de ser manifestação e passa a ser vandalismo. Uma coisa que eu nunca esqueci, logo quando estava acontecendo todas as manifestações, em um dos nossos evangelhos, um lar, um jovem, uma jovem disse que achava que faltava uma coisa nas manifestações, que ela acreditava que as pessoas sempre se colocavam contra alguma coisa, mas que na realidade o papel de todas as pessoas que estavam se manifestando ali era se posicionar a favor de alguma coisa, de tirar o sentido negativo da manifestação e colocá-la no sentido positivo. É uma opinião de uma jovem. Nós temos hoje muitos jovens envolvidos no movimento espírita, pais e mães espíritas cada vez mais preocupados com de que forma educar e preparar esse seu filho, de modo a ele caminhar rumo à sua evolução. E aí nós pensamos, de que forma também nós podemos preparar os nossos jovens para serem os políticos do futuro? Esses jovens espíritas que daqui uns dias vão ser os prefeitos, os governadores, os presidentes da república, os deputados, que vão estar lá à frente, né? Que a gente espera que esteja à frente para conduzir esse processo de evolução e de mudança no planeta Terra. Justamente, nós temos um guia, nós temos um norte, nós temos uma bússola, que é Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os benfeitores responderam, vede Jesus. Então, o exemplo nós temos. Então, nós temos que alicerçar nos nossos corações a doutrina do Cristo, nos nossos corações, e vivenciá-la. Nesse caso, os jovens, eles têm que estar em mente que devam participar das manifestações contribuindo. Vocês se lembram dos caras pintadas, a contribuição daqueles movimentos que ocorreram em todo o país, pregando as mudanças e o movimento pelas diretas já no nosso país. E foi um movimento importantíssimo, feito pelos jovens do nosso país. O que é necessário que os jovens possam compreender é que eles têm que se comportar nos movimentos sociais, na atividade política, procurando cumprir o que aprenderam da doutrina de Jesus e o que aprenderam da doutrina espírita, caso sejam espírita, caso sejam evangélico, da mesma forma. Ou seja, eles possam vivenciar o Evangelho de Jesus, isso em qualquer atividade que venham a desempenhar no dia a dia. Consequentemente, quem está alicerçado na doutrina do Cristo, quem está alicerçado na doutrina espírita, ele sabe completamente como deve partir para vivenciar isso no dia a dia. Então, um jovem que sabe, que compreende, que não pode dilapidar o patrimônio público, que não pode agir com malversação do dinheiro público, ele sabe muito bem que todo o dinheiro que for desviado terá que prestar contas. Então, tudo isso o jovem tem em mente, ele está
alicerçado em seu pensamento da compreensão que ele deva, a responsabilidade que ele tem no dia a dia de algum cargo eletivo que ele venha a lograr êxito e, consequentemente, venha a ocupar determinada função pública ou em algum órgão público e, consequentemente, a responsabilidade que ele terá de buscar praticar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele se instruiu e aquilo que se esclareceu. Ou seja, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, nós temos que pôr em prática o amor no dia a dia e também a questão da instrução, que nós devemos nos instruir, o conhecimento, através do conhecimento, e partir para a questão da moralidade, a moralização da criatura, que é a transformação interior nossa. Ou seja, você como espírita, eu como espírita, quaisquer de nós como espíritas, nós não podemos mais estar na contramão dos ensinamentos de Jesus. Nós não podemos estar nos ocupando, exercendo determinada função pública, como político ou em outra atividade pública que estejamos desempenhando. Nós não temos mais motivos para estarmos errando, para estarmos cometendo transgressões à lei divina no tocante àquilo que nós aprendemos. Por exemplo, a cada dia a gente só vê aí pessoas interessadas, a maioria, embora nós temos homens de bem e mulheres de bem no Congresso Nacional, nós temos homens e mulheres de bem também nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, mas infelizmente, a gente pode dizer que a maioria ainda transgride as leis humanas e transgride também a lei divina no tocante às questões justamente de quando ocupam os cargos públicos, querem se locupletarem, se beneficiarem, desviando recursos públicos, procurando, enfim, enriquecer de maneira ilícita e, consequentemente, terão a arcar com isso. Pode até não arcarem perante as leis dos homens. Podem até driblarem as leis dos homens. Mas Deus que vê todas as nossas ações, que perscruta o fundo dos nossos corações, está acompanhando as nossas ações e vamos prestar contas no mundo espiritual. Não tenha dúvida dos desafios, porque geralmente hoje a gente vê as pessoas querendo ser prefeito de um município. Com qual objetivo? Gastam fortunas para ser eleitos. Você já começa a desconfiar daí. Por que gastar essas fortunas para ser eleito? Porque por trás disso há uma tentativa de querer tirar do erário aquilo que gastou anteriormente, tirar o que anteriormente gastou do erário quando posteriormente assumirem o cargo público. Ou seja, e ainda mais, ainda tiram e ainda buscam tirar mais, que é o enriquecimento ilícito. Com relação à nossa pergunta passada, a nossa amiga Érica Naves, ela diz o seguinte: a violência em todas as suas formas tira a razão de quem luta por justiça social. Tá mais que certo, viu, Érica? Acho que a gente não pode aceitar, a gente não pode se calar, a gente não pode deixar que pessoas que têm um intuito, né, de banalizar, de praticar o vandalismo, estejam no meio das nossas manifestações. A gente tem que tomar uma postura quanto a isso. O que é que Jesus nos transmitiu? Sejais mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos. Quando se parte para a violência, você está descumprindo um ensinamento, um princípio que o Cristo nos trouxe. Os mansos herdarão a terra, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Dando continuidade à nossa conversa, Jean Louis, segundo os preceitos políticos, a ação política dos bons é um imperativo na hora atual. Diante disso, o que podemos cobrar dos nossos representantes? Nós, povo, o que podemos cobrar de vocês, políticos, que estão à frente, nos representando? Eu fiz uma pergunta a Divaldo Pereira Franco e alguns familiares também, e até pessoas
que nós temos amizade, estima, respeito, admiração e apreço, se eu deveria continuar na atividade política. E a resposta de Divaldo Pereira Franco foi positiva, que eu deveria permanecer. Por quê? Ele entende que quando nós estamos na política, e pelos conhecimentos que ele tem acerca da minha pessoa como político, do meu comportamento como político, e por me conhecer na atividade política, ele confia em mim no sentido achando que se eu saio da política, eu estaria contribuindo para que, ou seja, talvez quem entraria no meu lugar para também ter um mandato edificante, nós não teríamos essa certeza. Será se o político que entrasse no meu lugar iria ter um comportamento decente? Então, como ele sabe do meu comportamento e tem confiança no nosso mandato, ele me respondeu, Divaldo Pereira Franco, que eu deveria continuar na atividade política. E aí eu vou continuar contribuindo, por isso que eu sou, inclusive, pré-candidato. Nós não podemos pedir voto, porque não sequer houve convenção partidária que homologa as candidaturas e, posteriormente, em seguida, vem um registro da candidatura. Então, só poderemos começar a pedir voto depois do registro da candidatura e a propaganda eleitoral, que começa no dia 6 de julho. Então, por que sou pré-candidato? Porque busco ainda pleitear a reeleição no sentido de cumprir justamente essa ideia de eu estando lá, pelo menos contribuir como se fosse um beija-flor soltando uma aguinha num grande incêndio. E eu vou não soltando a aguinha num grande incêndio, mas vou lá semeando com projetos, com propostas edificantes, uma mudança, uma transformação nas práticas políticas. Jean Louis, a gente sabe... Inclusive, desculpe interrompê-lo, chegaram para mim e disseram: você só será eleito se você praticar a boca de urna, que é a compra de votos nos últimos dias dentro do período eleitoral. E eu transmiti naquela ocasião que seria eleito sem essa prática, e fui eleito. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Eu fui eleito porque Deus assim quis que eu fosse eleito. Por isso que eu agradeci inicialmente, no dia do juramento na Assembleia Legislativa, inicialmente a minha gratidão ao Pai Celestial. Estou colocando o meu nome novamente e confiança em Deus, que eu possa ser eleito para continuar o trabalho, porque acho que desempenhei um bom mandato. Ainda falando sobre os jovens, a gente sabe que nesse processo de mudança planetária, muitos espíritos, essa nova geração de espíritos, são espíritos que vêm preparados para esse processo de mudança, para conduzir esse processo de mudança. A gente já consegue visualizar a presença desses espíritos, desses jovens, dentro da política, ou ainda estão em outros setores da sociedade? Olha, veja bem, essa regeneração, essa transformação do nosso planeta, ela vai ocorrendo tudo de forma gradual, mas contínua e permanente. Então, o que acontece? Essa questão dos jovens, a participação dos jovens, a participação, isso vai ocorrer de uma maneira natural. Não é obrigado que seja um espírita, mas pode ser também um católico, pode ser também um evangélico e outras denominações, contanto que ele busque, dentro da sua atividade, ser um cristão cumprindo com ética, com decência, com seriedade as suas atividades na política. Então isso vai ocorrer quando menos nós esperarmos. Nós vamos constatar esse avanço no campo das artes, das ciências, na política, e isso eu entendo até que a política é a arte de se semear o bem. As políticas públicas, você vai dando propostas edificantes, consequentemente, você não executa. É bom
Saber que o legislador, ele elabora as leis e fiscaliza as ações do executivo. O judiciário busca justamente julgar, e o executivo executa aquilo que tem de ser empreendido. Então você pode cobrar, você pode solicitar, você pode apresentar propostas para que o executivo execute. Então são ações diferentes, aquele que é legislador e aquele que é executor, que é justamente o executivo. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa e eu queria a sua opinião sobre a filosofia do politicamente correto. Muito hoje se fala em ações e atitudes politicamente corretas. Muitas vezes a gente percebe que essa ação politicamente correta é para não gerar um desconforto, para não gerar opinião daquele que não concorda com determinadas condutas, mas a gente faz porque sabe que se não tiver aquela conduta politicamente correta, vai acabar tendo pelo menos um aborrecimento. Será que isso é suficiente? Agir politicamente correto apenas para não gerar desconfortos? Veja bem, agora recentemente eu presido a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e, por incrível que pareça, eu fui eleito e reeleito por unanimidade, mas 2 vezes. Eu tomei uma atitude de entregar todos os cargos ao governo no início do meu mandato, para ter a liberdade de votar de acordo com as minhas convicções, de acordo com a minha consciência. Eu não poderia permitir jamais que a minha consciência fosse violentada por alguém que não concordasse com uma determinada matéria como eu deveria votar, e eu não aceitaria influências externas na Comissão de Constituição e Justiça. E muitas das vezes você chega a desagradar. Por exemplo, eu sou um técnico na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não posso ser um deputado de oposição ou da situação. Ali eu estou para analisar os pressupostos de admissibilidade da matéria. Se a matéria é constitucional ou inconstitucional, se ela tem algum vício de inconstitucionalidade, e, portanto, muitas das vezes é um projeto de lei de um colega. E, em face do corporativismo, que muitas das vezes ocorre não só no âmbito do legislativo, no judiciário, eu não vejo isso como ter que ser corporativista, de ter que encampar algo de um colega que eu entenda que seja inconstitucional. Eu vou ter que me comportar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa com essa liberdade. E eu entendi que para ter essa liberdade eu não poderia estar preso a cargos, porque preso a cargos eu não tinha essa liberdade. Vocês imaginem cada votação o governo ameaçando: se não votar dessa forma ou se não votar daquela outra forma, nós vamos tomar os cargos. Eu entreguei logo no início, justamente para ter essa imparcialidade, sobretudo como presidente da CCJ. Como é que você pode ser presidente da comissão mais importante da Assembleia Legislativa, onde se analisa essas matérias, e está preso a cargos, sofrendo influências externas? Então esses cargos todos foram entregues ao governo no início do mandato. Eu achei por bem não ficar com esses cargos para ter a devida independência. E a independência, a meu ver, só se tem sem os cargos, porque senão você fica refém de influências externas. No momento que você discordar das influências externas, vem a pressão. E vindo a pressão, você vai ter que contrariar. Não se pode agradar a Deus e a Mamon. Então, é preferível você agradar a Deus agindo com seriedade e com decência, não só no plenário da Casa, mas também no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e também em todos os atos das nossas vidas. Assim é que tem que proceder o político na sua conduta, na sua maneira de proceder e de agir no dia a dia. Agora, nós é que não podemos, como espíritas e como cristãos, estarmos exigindo nada dos nossos colegas lá, porque a severidade é para conosco e a indulgência e a tolerância é para com as imperfeições dos nossos irmãos de caminhada. Dê um bom exemplo, procure ser um homem de bem em todos os lugares da sua vida, onde você estiver, no seu lar,
ou em qualquer lugar onde você estiver, ocupando alguma função pública ou não, você tem que ser a mesma criatura. Assim que nós devemos proceder no dia a dia. Luiz, agradeço demais a sua participação aqui para falar sobre esse assunto que ainda para a gente é tão novo ainda, tão difícil ainda de se entender. Mas o que eu acho que fica claro para a gente é que a própria doutrina não nos diz que, sabendo diferenciar, claro, a política como filosofia, a política partidária, né? A gente tem que entender que a nossa participação na política tem que ser efetiva, como forma de espíritos que foram preparados, que tiveram essa elucidação para essa lei de progresso. Então nós devemos sim participar, entender das nossas leis, para que a gente possa saber que existe uma lei de dar direitos ao cidadão e que muitas vezes ela não é apenas cumprida, né? Nosso Brasil tem uma legislação, todos admiram muito a legislação, mas o grande problema é que muitas vezes essa lei ela não é executada, ela não é fiscalizada da maneira que deveria. Então nós, como cidadãos, devemos cobrar essa execução correta da lei, né? Cobrar dos nossos representantes que procurem realmente a nossa melhoria. Cada vez mais esse processo de mudança está em nossas mãos. Mas eu acho que a gente tem que sair dos bastidores e ir para frente, né? E participar mais ativamente e mostrando que nós espíritas podemos sim reivindicar, protestar, mas com primeiro sabedoria, porque a gente antes de qualquer coisa tem que saber do que fala e o que faz, né? E depois com muita paz e muito amor no coração, porque eu acho que o amor tem que estar à frente de todas as coisas e todas as ações que a gente toma na vida. Então, para vocês fica essa grande reflexão sobre a participação de cada um de nós na nossa sociedade, de que forma você aí está participando na sociedade, seja na sua sociedade do Centro Espírita, seja na sua sociedade do seu trabalho, nas várias sociedades que nós participamos e nos vários núcleos que participamos da nossa vida. Então, eu deixo um grande abraço a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade e convido vocês para o próximo domingo estarem conosco também, novamente, no Ponto a Ponto, às 16 horas. Até domingo que vem e boa semana para vocês.